Então vamos continuar a série Lugares Seguros no Mundo, né? Durante a inversão magnética. Então aqui você tem o mapa da Terra na Lua. Aqui você tem a linha de Câncer e a linha de Capricórnio. E aqui você tem hoje a linha de Peixe e você tem a linha de Virgem. Porque você está caminhando numa transição da era de Peixe para a era de Aquário. Tanto a linha de Câncer como a linha de Capricórnio, que é colocado nos seus mapas, essas eras não chegou. Capricórnio só chega depois de Aquário. Só que isso é colocado no seu mapa para fazer uma alusão às colunas da Terra. Então, na Europa, como eu mostrei no vídeo passado, ela está passando na longitude, não na latitude. Vou mostrar para você ver. Então, você vê na Europa, ela passa na longitude e não na latitude. Devido a isso aqui, ó. Se você reparar, a linha de Câncer, ela está passando na longitude, porque ela vem do centro maior da Terra maior, tá vendo? No Brasil, a linha de Capricórnio passa na latitude, passa onde exatamente está. Só que da Europa, ela passa, bem dizer, no meio da Europa. Essa coluna da Terra são os lugares que menos sofrem, mas mesmo na coluna, ainda você tem consequência devido à inversão magnética que a gente vai explicar nesse vídeo. A inversão magnética, ela tem um padrão bíblico. Então, ela iniciou há 400 anos atrás, em 1617, o Sol central ele começou a liberar plasma. E o que aconteceu? Aqui no Oceano Atlântico, você tem uma cadeia de vulcão, é uma cadeia de vulcões, e esse plasma, quando ele atingiu aqui, essa cadeia de vulcões, ele colocou a Terra em curto-circuito, ele cortou a corrente da Terra. Vulcões são bateria. Então o que aconteceu? Quando uma pilha entra em curto-circuito, um lado dela esfria e o outro aquece. Então aqui, ó, começou a ser criado a Antártida. Então a Antártida começou a resfriar e a aumentar a largura da Antártida. E no Polo Norte começou a aquecer. Um lado da pilha aquece e o outro resfria. Então o que está acontecendo? Aqui no Polo Norte, você está tendo um aquecimento e um degelo do Ártico, está derretendo. Então, só que o problema do Ártico é que você tem metano, você tem mercúrio. Então, na inversão, o que pode acontecer? Quando houver o aterramento do plasma, né, que são os sprites, só para você ter uma noção, um sprite ele tem um diâmetro de 3 quarteirões. Pessoas que já estão vendo esse fenômeno, igual apareceu na Argentina, quando você vê ele de longe, ele está em alta altitude, então você vê ele pequeno. Mas aquilo que você está vendo, esse fenômeno transitório no firmamento, na atmosfera, o que é isso aí? Ele tem o diâmetro de 3 quarteirão, filho. Para você ver o que é isso. Então, quando esse plasma aterrar na Terra, o que vai acontecer? Você terá uma grande explosão no Polo Norte, que é o que vai acontecer em o Apocalipse capítulo 6, versículo 12, o grande terremoto. Então essa explosão desse metano que está sendo liberado lá no Polo Norte vai fazer o grande terremoto que está sendo citado em Apocalipse capítulo 6, versículo 12. E aqui, ó, nessa cadeia de vulcões que estão no fundo do oceano, quando o plasma cortou, o que aconteceu? Se você reparar, o bico da África é quem mais está próximo do Sol central. Então, por isso que você tem aqui no deserto do Saara, você está tendo as 4 fases do plasma. Você teve chuva, depois você teve granizo, você está tendo neve e depois você vai ter os sprites, que são tempestade elétrica. Tanto é que Pedro menciona que os céus estão sendo preparados num emaranhado de fogo. A primeira vez houve o dilúvio e agora vai haver. As escrituras falam que a terra será destruída por fogo. Então, quando você vê a Europa na coluna da Terra, o que acontece? Nessa parte branca aqui é onde vai haver seca, depois vai haver liberação do metano, vai haver um terremoto e depois você vai ter neve. Então, essa região da coluna, o extremo norte da Europa, não é um lugar bom. Quando você pega aqui a Ucrânia, tá vendo aqui, ó? Hoje você tem a Rússia e a Ucrânia. Olha como que a Ucrânia é um lugar privilegiado na coluna da Terra. Ó. Se você pegar o sul da Europa, ó,
Você pega aqui Portugal, Espanha, o sul da França, Itália, Suíça, Áustria, Hungria, tá vendo aqui, ó? Croácia, Sérvia, Albânia, Grécia, Macedônia, Bulgária, Romênia, Ucrânia, Moldávia, e depois você pega a Turquia, que esse lado aqui, ó, é o melhor lugar da Europa, o sul europeu. Agora o norte já tem uma situação complicada na inversão magnética. Outra coisa, isso não tem data para ocorrer, filho. Isso aqui é um estudo. As escrituras falam que não foi dado a você espírito de covardia. Você tem que ter fé. Você tem que ser uma igreja renovada no poder de Jesus Cristo, no poder de Yahshua. Não ter medo, filho. As escrituras falam que a aflição desses dias chegará a todo habitante da terra. Então, nada a temer. Sempre temos que confiar em algo. Confia, filho. Você tem que ter fé, aquela fé que você não teme. Porque quando você está com medo, você não está na frequência do Pai. Você está na frequência do inimigo. Então não tenha medo, nada a temer. Você tem um Pai que te ama. Então isso é um estudo que a gente está fazendo. E quando chegar, não tem data, ninguém sabe o dia que pode acontecer. Pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 30 anos, filho. O dia do Senhor ninguém sabe. As escrituras falam que nem o filho, nem o anjo, nem quem está na terra, nem quem está embaixo da terra sabe o dia do Senhor. Homem algum sabe o dia. Então, nada a temer. Temos que ser uma igreja renovada, transformada no poder de Jesus Cristo. Lembra sempre disso. Tenha a sua fé renovada, filho. Não tenha medo. Então, esse lado da Europa é um lado, quando estiver bem próximo da inversão, terá várias complicações. Agora, esse sul da Europa já é um lugar privilegiado, porque além deles estarem na coluna da Terra, né, você pode ver, você pega a Suíça, você pega o Vaticano, você pode ver que eles estão na coluna da Terra, filho. Quando há esses cataclismas, sempre são os lugares onde a humanidade se iniciou. Também outro lugar, Portugal, Espanha, são lugares fantásticos, sul da França. Mas eu sempre falo, isso é um estudo e a gente não sabe quando vai ser o dia do Senhor. Mas falta muito tempo, nada a temer. Inversão magnética é lento, é algo lento, não é algo para amanhã. É gradativo. Então os sinais estão acontecendo, vai acontecer muitos sinais ainda. Então, a partir do momento que você compreende os sinais, você consegue entender a estação que você está, né, filho? A estação a gente consegue compreender. Agora o dia não, somente o Pai. Shalom Adonai.